Então vamos lá, galerinha, nós vamos fazer a correção, né, das nossas atividades. Eu espero que vocês tenham entendido, não é isso? Olha, porque é uma matéria muito fácil. Então nós vamos pegar a apostila agora, na página 60, né? E vamos fazer a correção da atividade 1. O que eu vou fazer? Eu sei que eu pedi para vocês em aulas diferentes, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir tudo de uma vez, tá bom? Que eu acho que vai ser mais tranquilo pra gente. Isso a gente vai e volta. Então vamos lá. Número 1. Explique sucintamente as principais características dos estados físicos da matéria. Então, olha, quando ele falou sucintamente, é para que a gente possa, né, explicar cada uma das características de cada estado físico. Bom, o sólido, sólido, líquido e gasoso, a gente vai analisar a forma, a estrutura, o volume e o grau de agitação das moléculas, tá? Eu pus G aqui, mas na verdade é o grau de agitação, grau de vibração das partículas, né? Eu não quis usar muito moléculas não, porque eu ainda não trabalhei para vocês o que é um átomo, não é isso? O que é uma molécula, então eu não quis muito trabalhar essas palavras com vocês, tá? Essas determinações. Então eu estou trabalhando praticamente partículas. Então vamos lá. O estado sólido, como é a forma e estrutura do sólido? Ela varia ou ela é invariável? Né? Ela vai ser invariável, ou seja, ela é constante. Então nós vimos aqui que no estado sólido as partículas estão totalmente unidas. Né? A força de ligação entre as partículas ela é muito grande. Então, pelo fato dela ser intensa, ela dificulta o movimento, a agitação das partículas. Daí, o sólido ele tem forma definida, tá? Então, por causa da grande ligação entre elas, não vai deixá-las movimentar. Isso geralmente ocorre por quê? Por causa da baixa temperatura, né? Depois, e o volume? O volume também ele vai ser invariável. Não é isso? O que é o volume? É o espaço ocupado pela matéria, né? Então, eu vou dar exemplo para vocês, o cubinho de gelo, desconsiderando ele sofrendo fusão, né? Agora eu já posso falar isso. Então, se eu pegar o cubinho de gelo e colocar no copo, o volume ocupado por ele dentro do copo é o mesmo que eu colocar em cima de uma mesa, tá? Então, aqui, olha, o volume ele é constante, ele não varia, tá? E depois nós vamos analisar o grau de agitação das partículas, tá? Seria um movimento que a gente tenta observar macroscopicamente, né? Quando eu falo macroscopicamente, eu estou considerando a observação visual, eu estou considerando também, como eu falei para vocês na aula, a análise através dos órgãos do sentido, tá? Mas como aqui a gente está analisando o grau de agitação, quando você fala grau de agitação, seria o movimento delas, né? O que você consegue observar. Olha no gelo, você consegue observar as partículas se movimentando? Aí é o que eu dou sempre exemplo para vocês, quando a água fervendo, coisa do nosso dia a dia. Você vê que quando ela ferve, as partículas estão agitadas. Agora, olha as partículas do estado sólido, ela é lenta. Tá? Você fala não pode ser repouso? Não, tá? Porque igual a gente vai ver, o átomo, ele tem vibração própria, ele tem força de atração, que nós chamamos de força de atração eletrostática própria. O movimento é muito lento, né? A gente não consegue observar macroscopicamente, mas ele existe. Então vamos lá para o líquido. A forma do líquido, ela é variável, né? Ó, a forma, você pode ver se eu pegar uma quantidade de água e colocar no copo, ele vai ter o formato do copo, né? Se eu colocar numa garrafa de Coca-Cola, vai ter o formato da Coca-Cola, né? Da garrafinha de Coca-Cola. Então, a forma do líquido, da matéria no estado líquido, é variável. O volume é invariável, o que a gente pode dizer constante, igual eu disse para você. Você não vai comprar 1 litro de leite, né? E vai levar um recipiente de 5 litros e você vai trazer o de 5 litros? Não. O volume ocupado por ele, né, pelo líquido, ele é constante, tá? Ele não varia independente do recipiente. Agora, o grau
grau de agitação, como as partículas elas estão, né, praticamente no estado líquido. Então ela tem um movimento que a gente chama de médio, né? Se você pegar, eu estou até aqui com um álcool aqui, eu vou mostrar para vocês, olha só, o álcool, tá vendo? A partir do momento que eu exercer esse movimento sobre ele, né, se eu agitar, vocês vão ver, olha, que ele tem uma certa mobilidade, né? Então essa certa mobilidade é porque as partículas que vão unir, igual eu mostrei para vocês no vídeo, né, as ligações que vão unir as partículas, elas já são mais maleáveis, porque a temperatura do líquido aumentou, tá vendo? Então ela já tem uma certa mobilidade. E agora, então a forma variável, o volume ele é constante, variável, e o grau de agitação ele vai ser médio, tá? Por que eu coloquei médio? Considerando o sólido e o gasoso, tá? Agora, olha que chique aqui, ó, o gasoso. A forma é variável, né? Então, ela vai depender do recipiente, igual eu mostrei para vocês, no estado gasoso não existe praticamente, ou ela é lenta, as forças que vão ligar uma molécula na outra. Então, o que é a tendência das moléculas? É expandir e comprimir, né? Devido ao fato de não existir forças de ligações entre elas, igual eu mostrei para vocês no vídeo, né? Então, a forma do gás, ela é variável, ela vai depender do recipiente, tá? Se o recipiente for quadrado, ela vai ocupar toda a extensão do quadrado. Se ele for redondo, também, tá? O volume também é variável, tá? Então, ele é variável justamente, igual eu falei para vocês, pelo fato de não existir força ou baixa, né, existência de força de ligação entre uma partícula, a tendência do volume ele é expandir ou comprimir, tá? E o grau de agitação das partículas, o movimento com que elas fazem, né? Quando eu falo grau de agitação, estou considerando o agito delas, a intensidade com que elas se movimentam. Então ele vai ser alto, tá? Justamente por quê? Por causa da alta temperatura. Então vocês vão ver que todas as características também elas estão relacionadas com a temperatura, com a pressão, a gente vai ver. Só que a gente está analisando características em cada estado físico, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, vocês vão me perguntar, é claro, tá? Então nós vamos partir agora para a questão de número 2, não é isso? Essa questão de número 2, deixa eu apagar aqui para vocês, tá? O quadro é pequenininho, mas a gente está tentando. Depois eu vou voltar para a escola para gravar aula lá, tá? Mas então vamos lá. Vamos voltar aqui, olha, o exercício de número 2. Duas donas de casa em cidades diferentes colocaram as roupas que lavaram no varal para secar, né? Em uma das cidades o dia estava quente e na outra o dia estava frio. Em qual das duas cidades a roupa secará mais rapidamente? Não é isso? Então, galera, olha, isso aí é só a gente imaginar, que a gente verifica isso no nosso dia a dia. Ah, tá o tempo chuvoso, tá o tempo frio. Você coloca a roupa para secar, ela demora até uns 2 dias para secar, né? Olha, agora quando o dia está quente, você pode ver que ela vai secar rapidinho, né? E quando você fala secar, o que significa, né? Seria o nome usual que a gente usa para a água quando ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então isso é muito importante. Então, como eu disse para vocês, né, esse processo nós vamos dar o nome de evaporação, que é a passagem lenta do estado líquido gasoso, e ela vai depender da temperatura do ambiente, né? Então, olha, nos dias quentes tem mais energia, né? Se tem mais energia, isso quer dizer que o líquido, né, ele vai absorver aquela energia rapidamente, quando vem ele vai mudar de estado físico, tá? Então, olha, aqui ele perguntou em qual das duas cidades, né, a roupa secará mais rapidamente. Na cidade com dias quentes, né? Assim, na cidade
Tem que pôr óculos porque não chega mais nada, né? Então, olha só, na cidade, com dias quentes. Olha, por quê? Igual eu falei para vocês, justifica, né? Porque a temperatura é maior, quer dizer, tem mais energia, então o líquido vai absorver mais rapidamente, né? Vai absorver mais rapidamente energia e vai mudar de estado físico. Sabe como que a gente poderia colocar também, né, gente? Que a transferência de calor para as partículas será maior. Então, vocês vão colocar aí para mim, ó. Justifique, ó. A transferência de calor será maior. Será maior, pois tem maior quantidade de energia, tá? É igual o calor, tá, gente? A gente vai ver, olha, lá na física, que calor, eu até já comentei com vocês, né? É uma palavra e um significado muito específico. Quando você fala, eu estou sentindo calor, será que está certo? Né? A gente vai ver que o calor significa a transferência de energia de um corpo de maior quantidade de energia para um de menor. Então, essa transferência, né, nós vamos dar o nome de calor. É o que nós chamamos de energia térmica em trânsito. Então, quando há transferência de energia, há calor, tá? 3, ó. O 3, ele falou o seguinte: cite duas diferenças entre evaporação e ebulição. Né? Então, o que seria essas diferenças? Olha, primeiramente nós vamos ver que evaporação e ebulição, na verdade, né, são tipos de vaporização. É isso que nós vimos, olha. Então, agora o que vai mudar aí? Qual seria a diferença entre eles? A diferença, gente, está no tempo que ocorre a mudança de estado físico, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, que são tipos de vaporização, né? Nós vimos que a vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, né? Agora, essa passagem ela pode ser lenta e essa passagem ela pode ser rápida, tá? Então, vamos ver aqui, olha, quando essa passagem ela for lenta, deixa eu dar uma melhorada aqui, tá, galera? Ó. Então, quando essa passagem ela for lenta, tá, ó, nós vamos dar o nome de evaporação, tá, ó. Agora, quando essa passagem ela for rápida, nós vamos dar o nome de ebulição. É só vocês lembrar aí, olha, do ebulidor, né? Na casa de muitos de vocês tem um ebulidor, né? Que a mãe coloca dentro da água justamente para ferver. A ebulição significa fervura, tá? Então essa aqui, na verdade, seria uma diferença entre um e outro, tá? Então, gente, isso aí, igual eu falei para vocês, são coisas, né, que praticamente ocorrem no nosso dia a dia, tá? Olha, uma coisa importante também, né, outra diferença seria a evaporação, ela ocorre à temperatura ambiente, né? Em dias quentes, a água, vamos supor, a água que eu jogar no chão, em dias quentes, a matéria, né, ela evapora mais rápido, em dias frios, ela já demora mais, igual eu falei, dei exemplo para vocês da roupa secando. E na ebulição, presta atenção, é necessário que você forneça energia para o sistema para que mude o estado físico. Então, a evaporação é uma passagem espontânea, depende da temperatura do ambiente, e a ebulição é uma passagem rápida, né? Ela é um processo não espontâneo. Gente, no caso aí da água, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius a nível do mar, tá? Tudo isso nós vamos estudar. Depois, ele perguntou o seguinte, número 4, né? A gente vai ver que as respostas são muito parecidas, né, gente? De uma pergunta para a outra. Então, a número 4, ele falou o seguinte, ó,
quais fatores têm influência sobre a evaporação da água? Então, quais são os fatores que vão influenciar na evaporação da água? Primeiro, a temperatura, né? A temperatura, que na verdade seria um fator essencial para que ocorra mudança de estado físico. Tá? Olha, igual nós vimos, né? Por que a gente fala essencial? Porque tem substâncias, né? Com a própria temperatura ambiente, ela muda de estado físico, igual nós vimos aí, ó, a evaporação da água, né? Agora, claro, tem outras substâncias, né? Que ela precisa de alta temperatura para vaporizar, tá? Olha, por que eu tô falando alta temperatura para vaporizar? Porque se ela precisa de alta temperatura, o meio vai ter que fornecer energia para ela, né? Então ela vai vaporizar e vai entrar em ebulição, né? Aí você fala, não posso falar que é evaporação? Não, porque evaporação ela depende do ambiente. A partir do momento que o sistema externo ele está fornecendo energia direta, nós não podemos falar que é uma evaporação. Outro fator seria também a pressão. Tá? A pressão ela também é muito importante aí, olha, para que ocorra mudança de estado físico. Então a gente vai estudar na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre pressão, temperatura e altitude. Então a gente vai ver que a temperatura de ebulição, né, ela vai depender da pressão atmosférica. Tanto é que a última questão dessa página explica por que quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Primeiro eu vou estudar com vocês o que é a temperatura de ebulição, para depois vocês possam responder essa pergunta, né? Porque vocês ainda não sabem o que é essa temperatura de ebulição, nós ainda não estudamos, tudo bem? Então, galerinha, nós vamos agora, né, para a página 64, não é isso? Olha, exercício lá da página 64. Então, eu pedi para vocês, né, fazer praticamente o exercício número 1, né? Olha, ele perguntou o seguinte: no ar atmosférico, além de gases, há vapor de água, que é invisível. Propõe um método que permita verificar a existência da água no ar. Então, olha só, eu tenho certeza que muitos de vocês, né, cada um fez a sua colocação, não é isso? Ó, cada um foi lá e colocou a sua resposta, né? E eu vou falar aqui mais ou menos para vocês, né? Mais ou menos, não, vou falar a resposta para vocês e espero, sim, que as diversas respostas que vocês deram, né, está tudo com base nessa resposta que a gente vai ver, tá? Olha, então se você tá errado, Lourenço, se vocês quiserem me perguntar, né, depois a gente vai, na hora da aula, né, que são 10 horas, vocês podem me perguntar no zap, tá bom? Então, olha só, vamos lá, né? Então, ele te pediu para analisar o ar atmosférico. O ar atmosférico, nós sabemos que ele é formado por substâncias no estado gasoso. Então, ele falou, além de gases, há vapor de água, né? Então, gente, a gente nota, né, que tem dias que o ar está muito úmido, né? Então, quer dizer que essa umidade seria o quê? Vapor de água, né? Então, igual falou, que é invisível. Então, ele pediu para você propor um método que permita verificar a existência de água no ar. Não é isso que ele falou? Então, olha só. Então, vamos lá, galera. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente coloca um gelo sobre uma mesa. Então, vamos lá. Então, na página 64, né? Agora, o exercício de número 1. Então, vamos supor que aqui nós temos um copo, tá? Olha, nós temos um copo. Dentro desse copo aqui, nós vamos ter os cubinhos de gelo, horríveis, né? Mas tudo bem, eu não sei desenhar nada. Tá vendo? E com certeza, aqui nas proximidades do copo, o que nós vamos ter? Vapor de água. Né? Ó, vapor de água. Então, olha que chique. O que vai acontecer, né? Quando a água no estado de vapor
entra em contato com o copo. Então, vamos analisar aqui, ó. A temperatura dentro do copo, ela é baixa, né? Ela é baixa em relação à temperatura exterior, né? Que a temperatura aqui, ela é alta, né? E olha só, você fala assim, aqui, ó, o vapor, nós não vimos aí que a temperatura no sólido ela é menor do que no líquido, que vai ser menor do que no gasoso, no vapor, né? Depois eu vou mostrar para vocês a diferença de vapor e gás, tá? Então, o que acontece aqui, olha? O vapor, olha, a temperatura é alta, né? Quando essas partículas de vapor entrar em contato com o copo, o que acontece? A gente vai ver que a temperatura do gelo dentro do copo, que dentro do nosso sistema, ela é baixa. Então, olha só, quando essas gotículas de vapor entrar em contato com o copo, né, a gente vai ver, nossa, meu pincel tá bom, né? A gente vai ver que a temperatura vai diminuir. Por quê? A temperatura do vapor, né, como ela sendo maior, ela vai transferir energia para o gelo. Tanto é que com o passar do tempo ele vai derreter. Não é isso? Olha. Então, a partir do momento que o vapor entra em contato com a superfície fria, ele vai transferir energia para ele. Tá? Então, ele está perdendo energia. Ele perde energia. Então, olha só. Se ele está no estado de vapor e ele perde energia, tá vendo? Você está perdendo energia, igual eu mostrei para vocês, né? É uma transformação exotérmica, quer dizer, que o sistema, que é o vapor, né, entrou em contato com o copo e o vapor resfriou, ele perdeu energia, aí ele passou para o estado líquido. Então, na verdade, o que aconteceu? A gente vai ver que o vapor sofreu uma condensação. Tá? Olha, você vai perceber, né, que o vapor, ele vai praticamente, né, entrou em contato, virou líquido, ele vai escorrer na forma de um líquido nas proximidades do copo, tá? Então, isso aí é uma transformação exotérmica do vapor para, olha que chique, o sólido, tá? Então, como ele se transforma no estado líquido, tá? Olha, então é uma condensação, tudo bem? Transformação exotérmica. Teve uma pessoa que me perguntou, uma aluna, né, da transformação endotérmica e exotérmica. A gente vai falar mais à frente também da transformação endotérmica e exotérmica, ela tem um sentido assim duplo, né? Às vezes o sistema precisa absorver energia justamente para que ele possa liberar essa energia, tá? Só que às vezes a quantidade de energia liberada é maior do que absorvida. Então você vai classificar como exotérmico, mas depois a gente volta lá. Então tudo bem, ó? Então o vapor tem alta temperatura, aqui o gelo, a temperatura vai ser menor. Então quando o vapor de água entra em contato com o copo, né, o vapor ele vai se transformar para o estado líquido, igual eu mostrei para vocês, tá vendo? Então quer dizer que ele perde energia, né? Ele perde energia, que ele faz a transformação exotérmica e se transforma no líquido, tá? Qualquer dúvida também é só vocês me perguntarem. Então, galera, parece que essa foi as nossas perguntas, né? Depois eu pedi para vocês fazerem a número 7. Ah, não, a 7 eu não pedi não, mas a gente vai fazer junto, tá? Então, vou fazer o seguinte, nós vamos fazer a número 8, que a número 8 eu pedi para vocês, e depois a gente vai voltar para a número 7. Tá, ó. E o preto tá borrando aqui, ó, da moça. Então, eu vou usar o pincel preto mais. Gente, vocês não ligam não, porque eu considero como a gente está dentro da sala de aula, tá bom? Então, vamos lá. Número 8. Número 8, ele falou o seguinte. Em cada uma das situações a seguir, indique o nome da mudança de estado que ocorre, tá? Então, vamos lá. Letra A. Assim, né? O desaparecimento de uma bolinha de naftalina no interior de um armário. Então, olha só, a naftalina ela está no estado sólido e ela está passando para o estado
gasoso, não é isso? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, a naftalina, né, ela evaporou. A gente fala, não, mas tá errado. Porque às vezes, né, a evaporação ela tem o sentido de que sumiu. E a naftalina, ela sumiu, né? Ela vai diminuindo, mas eu não posso falar que é uma evaporação, tá? Igual eu tô falando, essa evaporação, às vezes a gente usa assim em sentido figurado, tá? Mas não está certo. Então, do sólido para o gasoso, nós vamos dar o nome de sublimação, tá? Ó. Sublimação. Tá? Olha. Depois, a letra B. Ela falou o seguinte, ó. A chuva em dia quente e úmido, né? O que a gente falou, ó, em dia quente e úmido, né? É uma condensação. Olha, ao estar sob vapor de água, né? Porque ele falou que ele está úmido, não é isso? Então tem vapor de água e a partir do momento, né, que ele falou chuva, então a gente está considerando vapor e a água, né, no estado líquido. Então, na verdade, nós temos o vapor de água na parte superior, lá nós temos várias partículas, né, partículas sólidas também, é claro, né, e que praticamente pode até dificultar a condensação, mas ela ocorre, tá? Então, na verdade, vai ser uma condensação. Tá? Olha, ao ciclo da chuva aí, ao ciclo da água. Depois, a letra C, a formação do gelo dentro do freezer. Então, toma bastante cuidado. Essa formação do gelo dentro do freezer, muito fácil. Então, se você colocou, olha, formação de gelo. Quando ele fala gelo, né, é água no estado sólido. Então, ele passa do líquido para o sólido. Então, tornar o líquido sólido é uma solidificação. Vendo? Então, foram esses que eu pedi para vocês fazerem, né? E claro que tem os outros exercícios, lá os exercícios propostos que a gente vai fazer, tá? Mas eu queria fazer com vocês o 7, embora eu não pedi, mas eu queria que vocês analisassem aí a apostila, tá? Olha, então, número 7. Eu não vou fazer esses desenhos, não, porque, sinceramente, eu não sei desenhar nada, né? Então, vocês vão analisar comigo aí o sistema A, o sistema B, o C, o D e o E. Tá? Ó, vocês vão analisar cada um comigo. Então, ele perguntou qual é o estado físico da substância em cada situação. Ô, gente, olha só, nós vamos analisar, tá? Pela estrutura, pela distribuição e organização das partículas, tá? Até ele falou assim, olha, eu vou até ler para vocês. As figuras a seguir mostram hipoteticamente moléculas ampliadas inúmeras vezes. Observe atentamente as figuras e responda. Quando ele fala hipoteticamente, gente, ele fala que pode ser qualquer sistema, tá? É uma hipótese, tá? Olha, quando ele fala que é uma hipótese, ele está lançando assim como uma imaginação, né? Agora, quando ele fala também genérico, a gente usa muito o termo aqui, olha, uma estrutura genérica pode ser uma estrutura qualquer que você não conheça. Eu não posso falar que a água é uma substância genérica, você sabe o que é. Agora, se eu faço uma substância X, eu posso considerar como genérica, tá? Porque eu estou usando o X, pode ser qualquer tipo de objeto, matéria, né? Então, não tem problema nenhum. Então, nós vamos analisar de acordo com a organização das partículas de cada sistema. Então, vamos lá. Olha, de cara, a gente vai ver que a letra C, vamos ver se pela organização, eu não vou seguir aqui a B, C não, tá? Vamos lá no C. Vocês vão ver, olha, que no C, as figuras que estão representando as moléculas, elas estão totalmente organizadas, né? Então, se elas estão totalmente organizadas, vai identificar qual o estado físico, justamente aquele estado físico que as moléculas têm dificuldade de movimentar. Na verdade, seria o estado sólido, tá? Olha, seria o estado sólido. Bom, olha.
Depois, outras que estão fácil da gente analisar vai ser D e E. Olha como as partículas, né, que estão chamando de moléculas, está parecendo mais uma carinha. A E está parecendo mais um macaquinho, né, olha, um ursinho. Então, vocês vão ver que elas estão totalmente desorganizadas. Uma tá de cabeça de cima para baixo, outra está de baixo para cima. Elas estão totalmente desorganizadas, tá vendo? Olha só em relação a C, que está totalmente organizada. Então, D e E, eles representam o estado gasoso, tá? Olha, representa o estado gasoso. Tá? Então, olha, agora vamos lá, A e B, né? A gente pode perceber que A e B, as moléculas, elas não estão totalmente organizadas, né? E também não estão totalmente desorganizadas, não é isso? Olha, vocês podem perceber que elas estão mais próximas uma das outras, não é isso? Ó, diferente de C, elas estão totalmente próximas e organizadas. Já, né? Igual eu falei, D e E totalmente desorganizadas. Agora, olha A e B, elas estão mais próximas uma da outra, né? Tem uma organização média, mas não estão totalmente longe, né? Então, vai determinar quais estados físicos. Vai determinar o estado líquido. Tá? Então, fácil, tudo bem? Então, galera, olha só, eu vou parar aí nesse vídeo aí e no próximo, né, para não ficar muito extenso, eu vou acabar de fazer a correção, me parece, lá dos exercícios propostos, não é isso? Olha, então a gente vai fazer na próxima aula, tudo bem? Aliás, nessa aula, só que para ficar uma coisa assim mais não tão cansativa.